Salve, salve galera da matemática! Bem-vindos ao canal Matemática Sem Limites. Eu sou o professor Guido Andrade e hoje a gente começa as tipologias de função. A gente começa pela injetora, na verdade, mas antes de iniciar a aula, venho pedir a vocês novamente, como todo vídeo vocês já sabem, se inscreve no canal se você é novo aqui, aciona o botãozinho de notificações para você sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo. Apesar de que será sempre terças e quintas e algumas vezes durante a semana a gente vai estar postando uma aulinha diferente, um exercício. Curte o vídeo, compartilha com os colegas e vamos nessa porque tô a fim de dar aula. Galera, função injetora. De modo geral, galera, a função injetora, a gente, pelo diagrama de Venn, você vai ver em vários livros ela assim, ó, desse jeito. Esse vai nesse, esse vai nesse, esse vai nesse. Mas basicamente é assim. A função injetora é toda a função que cada imagem tem um domínio apenas correspondente. Basicamente isso daqui, ó, f de x1 diferente de f de x2. É claro quando x1 também diferente de x2. Toda vez que isso aqui acontece, é uma função injetora. X diferente me dá y diferente? Ela é injetora. Como assim, Guido? Vamos ver aqui um exemplo? Um exemplo bem prático. A função f de a em b, ela pega elementos de a e transforma em elementos de b. O conjunto a é menos 2, menos 1, 0, 1, 2. O conjunto b é menos 1 a 5. Galera, você já aprendeu aqui nas aulas de função que esse primeiro cara é o domínio, sempre. Esse aqui é o contradomínio sempre e esse aqui é a sua imagem sempre. Então, vamos simplesmente jogar x igual a menos 2. O que acontece? F de menos 2 mais 2, 0. F de menos 1 mais 2, 1. F de 0, 0 mais 2, 2. F de 1, 1 mais 2, 3. E por fim, f de 2 igual a 2 mais 2, 4. Pessoal, repara. Cada valor de x que eu joguei aqui nessa função me deu um valor de y diferente. Ou seja, x diferentes me deram y diferentes. Ou seja, eu posso afirmar que essa função ela é injetora. Alguns livros vocês vão pegar e vai estar escrito injetiva. É a mesma coisa, injetora, injetiva, tanto faz. Mas tá, beleza, já percebi quando que uma função é injetora, nesse exemplo. Mas e como é que eu percebo que ela não é injetora? Bom, vou pegar a função do lado. Vou usar o mesmo domínio e o mesmo contradomínio. Eu vou ter f de menos 2 igual a menos 2 ao quadrado, 4. F de menos 1 igual a menos 1 ao quadrado, 1. F de 0, 0 ao quadrado, 0. F de 1, 1 ao quadrado, 1. E f de 2, 2 ao quadrado, 4. Reparem, nesse caso eu não tive essa ideia de x diferente e y diferente. Tiveram alguns valores de x que me deram o mesmo resultado que outros. Por exemplo, menos 2 e 2 deu 4. Menos 1 e 1 deu 1. E o 0 por si só já foi. Mas quando você tem um carinha apenas que não é em um só, ou um carinha que recebe de 2, você já tem que essa função não é injetora. Se você fosse representar no gráfico essa função aqui, ó, eu teria menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Aí aqui meu contradomínio, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você tem o menos 2 indo no 4, o 2 indo no 4, o menos 1 indo no 1 e o 1 indo no 1 também. Então, toda vez que aqui na direita eu tiver alguém com mais de uma flechinha, ela já não é injetora. Para ela ser injetora, cada um daqui tem que receber apenas um cara. Segunda forma, segundo tipo de função. Vou apagar aqui, para a gente não ter que cortar o vídeo. Então vai ser rapidinho. Vou apagar aqui. Vou deixar isso aqui. Não, vou apagar tudo. Tá,
texto. Então, vamos embora. A próxima função é a sobrejetora. Função sobrejetora. Ela não tem uma relação com a função injetora, galera. Uma função não ser injetora não garante que ela será sobrejetora e vice-versa. Elas são independentes. Então, aqui eu tenho uma função, um conjunto A, de elementos 1, 2, 3, e um conjunto B, de elementos 4, 5. A função será dita sobrejetora sempre que eu tiver a seguinte relação: contradomínio igual ao conjunto imagem. Então, basicamente, quem é meu contradomínio é o conjunto B, 4 e 5. Contradomínio é sempre esse cara. Quem é o meu conjunto imagem? Conjunto imagem, 4 e 5. Notem, contradomínio 4 e 5, conjunto imagem 4 e 5, é o mesmo conjunto, então essa função é chamada de função sobrejetora. Tá, Guido, mas em questão, como é que funciona? Bom, anteriormente a gente viu essa função f de a em b, com esse domínio com esse contradomínio, e a gente viu a imagem desse cara aqui. Agora eu vou mudar um pouco, eu vou mudar o domínio e o contradomínio dessa função. O contradomínio dela vai ser o seguinte, vai ser 0, 1 e 4. E agora eu vou usar apenas essa função aqui como referência, que já não precisa da outra função. F de x igual a x ao quadrado. Vamos lá. Qual vai ser o domínio, qual vai ser a imagem dessa função? Joga x igual a menos 2, aí você tem menos 2 ao quadrado, 4. Joga x igual a menos 1, você tem menos 1 ao quadrado, 1. Você joga x igual a 0, 0 ao quadrado, 0. Você joga x igual a 1 e x igual a 2. E você tem, respectivamente, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, que você tem 1 e 4. Repara, o meu contradomínio é 0, 1 e 4. A minha imagem, ela vai ser quem? 0, 1 e 4 também, porque aqui é 1 e 4. Então, em conjunto, a ordem e a repetição não importam. Com isso, meu contradomínio é 0, 1 e 4. A minha imagem é 0, 1 e 4. Quando você tem o seu contradomínio e a sua imagem iguais, você tem, então, uma função sobrejetora. E, caso a sua função ela seja tanto sobrejetora quanto injetora, a sua função vai ser carinhosamente chamada de função bijetora. A forma da bijetora, um exemplo, são infinitos, assim como a injetora e sobrejetora, mas a bijetora em si, ela tem exemplos infinitos, mas é basicamente isso daqui, ó. Só 1 foi no 4, 2 foi no 5, 3 foi no 6. Essa função ela é injetora? É, por quê? Todo mundo daqui só recebe 1. Ela é sobrejetora? É, porque aqui no caso ninguém sobra, não sobra ninguém. Se essa função ela é injetora e ela é sobrejetora, essa função ela é automaticamente bijetora. Primeira coisa, toda função bijetora, o número de elementos do nosso domínio será igual ao número de elementos do seu contradomínio. Número de elementos de A tem que ser igual ao número de elementos de B. Para ela ser bijetora, isso aí tem que ser respeitado. Segunda observação sobre esses tipos de função. Guido, como é que eu identifico no gráfico uma função injetora? Bom, toda função injetora, quando você traçar retas paralelas ao eixo x, para que uma função seja injetora, ela só pode tocar em uma dessas retas. No caso, essas retas só pode tocar em um ponto, perdão. Então, por exemplo, essa função aqui que eu desenhei, se eu traçar uma reta paralela ao eixo x, reparem, eu toco aqui, aqui e aqui. Essa função não é injetora. Agora, olha essa função vermelha aqui, ó. Essa função vermelha, que é a famosa função do primeiro grau. Ela só toca nessa reta paralela azul aqui em um ponto. Quando uma função tocar em apenas um ponto, em toda a sua extensão, essa função é considerada injetora. Esse tipo de informação ela é muito cobrada em questões como EAR e como AFA, de que você joga o gráfico e pergunta se ela é injetora ou
Sobrejetora. É claro que não tem como você verificar no gráfico de forma direta se a função é ou não injetora. Mas você consegue... Não, se ela é ou não sobrejetora, perdão. Mas você consegue identificar se ela é injetora ou não. Guido, em que tipo de questão que a gente utiliza esse conhecimento de injeção, sobrejeção e bijeção? Nas minhas salas de aula, eu sempre costumo dar esse exemplo aqui para os meus alunos sobre injeção e sobrejeção. Eu não vou colocar a questão em si, né, toda, porque não dá tanto tempo, mas eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo uma listinha de exercícios que envolvam essa matéria. Essa aí é um exemplo de questão. Dada a função f de x igual a x sobre 2 se x é par, x mais 1 sobre 2 se x é ímpar, tal que a função f pega valores naturais e transforma em valores naturais, aí ela pergunta que tipologia tem essa função, se ela é injetora, se ela é sobrejetora ou se ela é bijetora, ou então se ela não é nem função. Essa questão sempre vai com opções quando eu dou essa questão para os meus alunos, mas aqui eu não vou botar as opções. Mas você vai entender perfeitamente como você resolve esse tipo de questão. Bom, você vai resolver essa questão botando seu domínio e seu contradomínio e você vai simplesmente jogando valores e trabalhando com ela. Olha bem, essa função diz que se o seu x for par, você vai usar x sobre 2. Se seu x for ímpar, você vai usar x mais 1 sobre 2. O 0, ele é par, então 0 dividido por 2, 0. O 1, ele é ímpar, então vou usar essa. 1 mais 1, 2 dividido por 2, 1. O 2 é par, 2 dividido por 2, 1. O 3 é ímpar, 3 mais 1, 4 dividido por 2, 2. O 4 é par, 4 dividido por 2, 2. Aí, galera, vem a questão de interpretar. Isso aqui vai ficar acontecendo até o infinito, gente. Vai ficar acontecendo até o infinito. Sempre dois caras daqui indo em um, com exceção do 0, que foi só nele mesmo. Mas o restante sempre vai indo 2 em 1. Se isso vai acontecer até o infinito, não vai sobrar ninguém desse lado. Até o infinito vai ter sempre alguém. Então, se não vai sobrar ninguém desse lado, essa função ela é sobrejetora. Simples assim. Meu contradomínio e a minha imagem vão ser iguais. Agora, presta atenção. O 1 e o 2 foram no mesmo cara. E lembra que eu expliquei? Quando isso acontece, quando 2 do domínio vão no 1, em um só, ou 3 do domínio vai em um só, ela não é injetora. Então, essa função aqui que a gente criou, ela é apenas sobrejetora. Se acontecesse de ela ser injetora e sobrejetora, aí sim nós teríamos uma função bijetora. Mais um exemplozinho aí desse tipo de questão que aparece pra gente. Nesse mesmo estilo aí, digamos que a questão falasse assim, ó, f de x igual a x menos 1, tal que a função ela pega valores naturais e transforma em valores inteiros não nulos. Aí eu te pergunto, essa função, pergunto para você agora, ela é injetora apenas, ela é sobrejetora apenas, eu vou até botar aqui as opções agora para você, ó. Ela é injetora apenas, ela é, letra B, sobrejetora apenas, letra C, ela não é nem injetora nem sobrejetora, nenhuma das duas. Letra D, ela é bijetora, injetora e sobrejetora, no caso. E letra E, não é uma função. Você vai pausar o vídeo agora e vai tentar fazer essa questão. Pausou, imagino, né? E agora vem com a gente. Olha só, a forma de resolver, gente, é a mesma. Natural, e agora eu tenho meu contradomínio como sendo os inteiros não nulos. Os inteiros vêm dos infinitos negativos e vai para os infinitos positivos. Então eu vou botar só alguns aqui, ó. Menos 2,
menos 1, 0. Não, o 0 não entra. Por quê? Tem o asterisco em cima. Quando tem o asterisco em cima, o 0 não entra. 1, 2, 3 e por aí vai. Aqui nos naturais é normal. 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Vamos lá então. Só jogar valores. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 1, 0. Não vai no 0, não tem ninguém. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 3, perdão, menos 1, 3. Aí você pensa, então é injetora, Guido. Cada um foi em 1. É injetora? Não. É sobrejetora? Não. Então não é bijetora também. Então ela não é nem injetora nem sobrejetora? Não, na verdade ela não é uma função. Agora é uma pegadinha para ver se você lembra lá da nossa primeira aula de função. Para ser função, todo mundo daqui tem que se relacionar com o de lá. Se o 1 não tem como ir com ninguém, e gente, para ele ir com alguém, esse alguém tem que ser 0. Mas o 0 não entra nas minhas soluções. Então o 1 não vai com ninguém. Logo, como ele fica sozinho aqui, não vai ser uma função, porque na esquerda sobrou gente. Logo, gabarito letra E. Agora, Guido, se não tivesse o asterisco, essa função seria injetor apenas, porque iria sobrar os negativos, aí não teria como ser sobreinjetor. Bom, é nesse tipo de questão que a gente trabalha injeção, sobreinjeção e bijeção. É claro que não é só para isso que são necessárias. Por exemplo, as bijetoras serão muito importantes para a gente conseguir, a partir de agora, trabalhar com as funções inversas, que já vai vir na nossa próxima aula, função inversa. Então não deixe de assistir. Obrigado por ter ficado até aqui. Novamente, não deixe de se inscrever no canal, de curtir nosso vídeo, de assistir às aulas do Professor Portugal, que está lá na playlist de geometria plana, ou geometria, não lembro muito bem. Mas dá uma olhadinha com calma. Qualquer dúvida, poste nos comentários e não deixe de compartilhar com seus colegas. Muito obrigado, galera. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.